Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 7 da trilha dos seguros de vida. Muito bem, na aula de hoje nós temos aí uma programação muito especial, que é a aula 7 de um total de 8 aulas, mas antes de iniciar, eu vou pedir para vocês aqui que ainda não estão assinando a nossa página, ativa o sininho das notificações para que você receba o aviso dos novos vídeos que a gente pode carregar aqui na nossa plataforma. E deixa aqui o seu comentário também no vídeo, fala se você está gostando da trilha, deixa um comentário aqui para a gente, que a gente vai ficar bastante feliz. Muito bem, pessoal, a nossa trilha de hoje, como eu disse, é a trilha de número 7, né? É a aula de número 7, de um total de 8 aulas. Vou falar no finalzinho desse vídeo, e isso só para quem ficar até o final é que vai conseguir ver. No final do vídeo, eu vou ter uma novidade muito importante, um convite especial para todos vocês aqui que quiserem assistir a aula de número 8. A aula de número 8, como é a última, nós vamos fazer um encerramento em alto nível. Aguarde aí e no final do vídeo você vai ver essa novidade, você vai poder receber esse convite muito especial. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas de fechamento, ou alguns sinais que o cliente pode nos dar e que pode nos conduzir para o fechamento. E como que a gente pode obter referências ou indicações quentes para dar continuidade às vendas, né? Para que não acabe nunca a quantidade de clientes para atender. Então, vou compartilhar aqui com vocês essas técnicas de como obter recomendações valiosas. Bora? Então, vamos lá. Antes de mais nada, pessoal, antes da gente utilizar qualquer técnica de fechamento, nós temos que estar atentos aos sinais que o cliente nos dá e que podem ser alguma sinalização que a gente obtém, pode ser uma sinalização falada ou pode até ser um sinal corporal que o cliente dá, mas que o corretor tem que estar muito atento e muitas vezes um desses sinais pode ser um sinal positivo para avançarmos na negociação. Vou falar aqui 4 condições importantes, 4 sinais que o cliente pode dar durante a negociação. O primeiro deles, e o mais óbvio, é esse, né? Quando o cliente deseja assinar o contrato, ou seja, quando ele pergunta o que eu preciso para contratar? Está fechado, o negócio está fechado, não preciso de grandes questionamentos, não vou ter grandes objeções aí. Outro sinal que o cliente pode dar é quando o corretor pergunta se a proposta que foi apresentada está de acordo com as expectativas do cliente, se é aquilo mesmo que ele deseja, né, para proteger, para garantir o seu bem, o seu patrimônio, a sua família, né? Então, quando o cliente ele dá sinais de que gostou da proposta, de que ele confia no seu trabalho e principalmente da seguradora que você está oferecendo, né? Então, quando não existem objeções sobre o vendedor, sobre o corretor que está vendendo, sobre a empresa que você está oferecendo, a seguradora, e sobre as condições da proposta, ou seja, as coberturas que você está oferecendo, são mais alguns sinais de que você pode avançar. Terceiro sinal aqui que a gente pode ver, esse a gente tem que estar muito atento também, quando o cliente pede alguma outra vantagem ou uma cobertura a mais, um valor a mais. Quando o cliente pede uma vantagem suplementar, quando ele fala assim, olha, eu gostei das coberturas que você me ofereceu, mas e se incluirmos a cobertura de doenças graves? Fica muito mais caro? Olha, eu gostei da cobertura de 200 mil, mas se for 400 mil, fica muito mais caro? Então, sempre que o cliente
ele pede uma cobertura a mais, ou ele pede para ampliar a cobertura, pode crer que ele já fechou a primeira proposta. A primeira está fechada, né? Se ele está pedindo mais uma cobertura, um valor maior, uma vantagem, pode crer que a primeira oferta que você fez está fechada, né? É só uma questão de negociar qual a mais adequada à necessidade e também à possibilidade do cliente. Vamos pensar que são essas duas as variáveis que vão fazer com que o cliente realmente decida adquirir um seguro, né? A necessidade, ele perceber que aquilo vai ser útil para ele, que é importante para ele, e segundo, a possibilidade, se ele pode contratar. E a possibilidade não é só a possibilidade financeira, tá, gente? É a possibilidade em termos de saúde, se ele tem condições de saúde para contratar aquela cobertura, ou até se a idade que ele tem está dentro dos níveis de aceitação da seguradora, né? E a quarta condição necessária aqui, quando o cliente não tem mais nenhuma objeção verdadeira. E quando eu digo objeção verdadeira, é uma objeção, realmente uma objeção. Quando ele fala, eu acho que ainda está caro, isso é uma objeção. Mas eu acho que a cobertura poderia ser maior, isso é uma objeção, né? Se ele não tem mais nenhuma objeção dessas, ok, é mais um sinal para avançarmos na negociação. E quando eu digo objeção verdadeira, é quando ele realmente coloca ali a condição. Quando ele fala, não, muito obrigado, não tenho interesse, e não esclarece qual a verdadeira objeção, é claro, aí a gente tem que investigar muito mais, mas quando ele não tem nenhuma objeção relacionada a preço, relacionada à cobertura, à seguradora, a você, à proposta, é mais um sinal para avançarmos, né? Essas são as condições, o ambiente adequado para um fechamento natural. Natural. E quando eu digo fechamento natural, é o contrário do fechamento forçado, que é aquela venda que o cliente fala, implora, que o corretor fala, implora, fala, me ajuda aí que eu preciso bater minha meta. Essa não é a melhor forma de convencer um cliente, né, a comprar nenhum tipo de produto. Um argumento do tipo, me ajuda aí, contrata só para me ajudar, para eu bater a minha meta. Isso eu não vejo como uma venda saudável, até porque se o cliente fecha um seguro dentro de condições como essa, ele vai fechar hoje para te ajudar e daqui a alguns meses ele vai cancelar. Não é uma proposta, uma pólice que vai, né, normalmente continuar. Dificilmente ela vai continuar, né? Portanto, o que vai fazer diferencial na venda de seguro de vida é a perenidade da carteira. É você vender hoje e o cliente pagar durante muitos e muitos anos. Para isso, a gente tem algumas técnicas. Vou citar 3 aqui. Técnica do fechamento com reforço de benefícios, né? Quando eu quero reforçar os benefícios que inclui na proposta que foi ofertada ali. Então, quando eu reforço, eu digo, olha, então, apenas reforçando aqui, você está com uma garantia de R$ 500 mil, você está contratando uma excelente cobertura em caso de doenças graves, não se esqueça que nessa seguradora você ainda vai ter uma assistência para sua residência, uma assistência para o seu cachorrinho, para o seu gato, para pet, né? Ou quando você vai reforçar as vantagens e os benefícios do produto, como, por exemplo, um produto vitalício, dizer para o cliente, falar, olha, não se esqueça que essa proposta que você está contratando agora, essa proposta ela só vai ter atualização monetária. Você vai pagar a taxa desse seguro vitalício por toda a vida a mesma taxa. Então, olha que grande vantagem. Você não vai ter um grande susto daqui a alguns anos com um grande reenquadramento. Então, cada vez que a gente reforça um benefício, nós estamos indo em direção ao fechamento da venda, né? É o fechamento com reforço de benefícios.
você não vai perder a oportunidade de proteger a sua família e de garantir um futuro tranquilo com todos esses benefícios pelo preço que você está contratando, não é? Então, vamos avançar aqui. Qual a melhor data para débito ou para pagamento aí do seu seguro? Quer dizer, eu utilizo uma técnica e já faço uma pergunta que induz ao fechamento, não é? Segunda técnica, fechamento condicionado. Quando o cliente diz, por exemplo, mas esse valor ainda está um pouco acima do que eu gostaria de pagar. A melhor forma é dizer quanto que o senhor está calculando aí no seu orçamento para destinar para uma proteção familiar, para um seguro de vida. Aí a pessoa fala, eu acredito que no máximo R$500. Bom, eu vou utilizar a técnica do fechamento condicionado. Ok, perfeito. Percebi quais são as suas necessidades e as suas possibilidades. Eu vi que a sua possibilidade está dentro dos R$500. Se eu encontrar uma solução adequada à sua necessidade, que caiba nos R$500, tudo bem? Podemos avançar? Assim você não ficará nenhum dia desprotegido. Sim, claro, se você encontrar algo dentro dos R$500, eu fecho, perfeito, é um fechamento condicionado. Você pode condicionar uma situação para o fechamento. Se eu conseguir este desconto, você fecha ainda este mês, porque aí eu só consigo garantir esse desconto ainda para esse mês. É uma técnica que a gente pode utilizar para acelerar a decisão do cliente também. E terceiro, aquele fechamento clássico, direto. Ok, podemos então transmitir a proposta. Qual a melhor data para o pagamento? É um fechamento direto, eu não vou pelas beiradas, eu vou direto ao ponto. Eu já estou considerando que o negócio está fechado, eu só quero saber qual a melhor data de débito. É como se eu já estivesse considerando o negócio como fechado. Tá? Você tem fácil aí, eu só preciso do seu RG, a data de expedição e o seu endereço completo e a melhor forma de pagamento. O senhor trabalha com cartão de crédito ou prefere débito? É um fechamento que a gente pode utilizar de forma bem direta e objetiva. Boa, eu separei aqui para vocês 10 técnicas que podem auxiliar nessa decisão. Primeira delas, não deixe o cliente pensar para sempre. Estabeleça aí um prazo limite. Eu gosto de falar com o cliente, e se eu estou falando, essa semana agora eu estava negociando com uma cliente e apresentei para ela a solução, ela gostou bastante, e como eu sei que ela tem o marido dela, eu perguntei, você precisaria consultar o seu marido? É importante para ele, para você consultar o seu marido sobre essa decisão? Eu acredito que sim, não é? Aí ela confirmou, ela falou, sim, essas questões eu sempre consulto o meu marido. Perfeito. Você tem agora o final de semana para conversar com o seu marido? Podemos voltar a falar logo após o feriado? Já vai ter dado tempo de você ter conversado com ele? Podemos sim. Ok, na terça ou na quarta-feira? Pode ser na terça. Período da manhã ou à tarde? À tarde fica melhor para você? Pode ser à tarde. Ok, 14 horas, tá bom? Perfeito, 14 horas. Ok, então, às 14 horas eu te retorno para saber a posição de vocês e o que seu marido achou. Se você quiser, pode até chamá-lo para essa reunião, que acho que vai ser importante. Não é? Então, estabeleça um prazo. Se a pessoa falar, eu vou pensar, mas ela não quiser colocar um prazo, fala assim, olha, eu sugiro, por 2 motivos, que essa decisão seja tomada o quanto antes. Aí eu já estou utilizando o ponto 2. Utilize a dor. Eu posso voltar aqui daqui 1 mês, 2 meses, quando você achar melhor. O meu receio é você ficar desprotegido todo esse tempo. Eu tenho que utilizar o ponto sensível do cliente para mostrar que ele está vulnerável. Até que ele decida, ele permanece numa situação vulnerável. Então, eu utilizo a dor
para fazer com que o cliente apresse a decisão, para que ele não fique ali de uma forma infinita pensando. Até porque o seguro de vida, se demorar para decidir, quando a pessoa decidir, pode ser que ela já não consiga contratar mais, porque pode mudar, o peso da pessoa pode mudar e o índice de massa corpórea pode alterar. A pessoa pode ter um problema de saúde, ela pode desenvolver um diabetes, uma hipertensão e depois mudar tudo. Então, vamos usar aí essa questão a nosso favor e a favor do cliente também, porque isso é vantajoso para o cliente. Já pensou? Ele falar, vou pensar, e daqui um mês ele for diagnosticado com alguma coisa, bom, tudo ficou muito mais difícil. Terceiro, use números para quantificar a oferta e ressaltar a escassez. Olha, eu gosto de utilizar aí a questão de números, a técnica de utilizar números para mostrar o quanto o produto é barato. Por exemplo, um seguro de vida que custe R$300 por mês. E o cliente fala, é que R$300 está caro. Pergunta, você pagaria R$10 por dia para garantir o futuro da sua família no caso de uma eventualidade? Você acha que R$10 para proteger a sua família e garantir o futuro tranquilo de todos é algo que vai onerar a sua receita familiar? Né? Percebe que R$10 por dia dá a impressão que é muito mais barato do que R$300 por mês. E ainda pior se eu multiplicar os R$300 por mês por 12 meses. O cliente vai fazer a conta anual e ele vai achar que aquilo é caríssimo. Se ainda dividindo por 30 dias for caro, divide esses R$10 por 24 horas. Né? Vai se tornar aí centavos, uma cobertura de centavos. Utilizar a técnica de números e de demonstrar aí o quão barato pode ser essa cobertura, pode também facilitar a decisão do cliente. A técnica da escassez também é muito utilizada pelos vendedores. Para o seguro de vida pode ser que não seja tão utilizado, porque não existe limite, né? Mas a gente pode colocar um prazo. Olha, essas condições eu posso oferecer para até 10 clientes e até o final de abril. Se você decidir a partir do dia 1º de maio, essas condições podem mudar. E eu estou proporcionando isso para você. Eu tenho um limite de no máximo 10 clientes, tá? E você é um deles, que eu quero proporcionar essa vantagem. Então, mostrar que o cliente é especial, mostrar que a oferta é escassa e que, dividindo pelo número de dias por mês, se torna muito barata. 4, use palavras de ação e velocidade. Olha, perfeito. Então, assim que a gente desligar, eu vou proceder com a transmissão, para que desde já você esteja protegido. A minha preocupação é que você e a sua família não fiquem nem um minuto desprotegido. Você teria coragem de deixar o seu carro que seja meia hora na rua sem seguro? Pois é, eu também não tenho coragem de sair de casa todos os dias sem o meu seguro de vida. Quando a gente utiliza palavras de ação, eu falo agora mesmo, hoje mesmo eu posso transmitir, a partir de amanhã você já estará garantido. Neste final de semana você já pode acionar a assistência. Percebe que essa ação pode agilizar a decisão do cliente, né? Quinto, nunca estenda o prazo de uma promoção. Se você falar para ele que é só até o final desse mês, e ele no começo do mês seguinte, ele falar, dá tempo ainda, olha, crie outra campanha, mas demonstre que essa é a última oportunidade. Não volte atrás, tá? Outra técnica, peça um feedback. E aqui na parte do feedback, gente,
Eu gosto muito dessa parte do feedback. Mas eu gosto tanto dessa técnica do feedback que ela é uma alavanca para o pedido de recomendações valiosas. Ah, gente, mas eu gosto tanto que eu não vou falar ela agora, não. Vou deixar por último. Eu não vou falar a sexta técnica agora, não. Eu vou falar dela por último. Vou falar da sétima. Sétima técnica. Lembre-se dos seus principais fracassos quando perdeu grandes vendas na fase do fechamento. Lembre-se dos detalhes. O que você fez de errado? Muitas vezes, gente, um não fechamento, aliás, eu, pelo menos, eu aprendo muito mais com os meus fracassos do que com os meus sucessos. Eu aprendo muito mais quando o cliente diz não, para eu investigar o porquê desse não, do que quando ele aceita comprar da mesma forma ali, sem muita objeção. Procure entender onde é que você errou, para que você possa também se antecipar. Quando o cliente, um dos grandes erros aí de fracasso na negociação, é quando o cliente já decidiu contratar e ainda assim o corretor quer continuar reforçando os benefícios. Quando o cliente falou, ok, aonde eu assino, não diga mais nada. Avance. E depois faça apenas informações que são essenciais que o cliente conheça, tá? Oitavo, ofereça uma garantia estendida para o fechamento imediato. Olha, se você fechar agora, eu consigo incluir uma cobertura extra. Se você fechar agora, eu consigo lhe oferecer mais um benefício, mais uma assistência. Inclua, né, benefícios ou argumentos que ajudem o cliente a decidir com maior agilidade. Nono, se o cliente disser, ok, eu vou fechar, é o que eu acabei de dizer, não diga mais nada. Não diga mais nada. Controle-se, não demonstre a sua empolgação. Controle-se e considere como se esse fechamento fosse a coisa mais natural do mundo. Muito embora, às vezes, a gente quer sair dando pulos de alegria quando o cliente diz sim. Controle-se, contenha-se. Deixa para comemorar quando chegar em casa com a família. Não é? E mais uma coisa, uma dica, a 10ª dica aqui. Não queira empurrar nada para o cliente. Ninguém gosta. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que alguém queira empurrar um produto para você. A gente prefere, normalmente, clientes, vendedores que nos ajudam a comprar, e não vendedores que querem empurrar a venda a qualquer custo. Portanto, prepare-se muito bem, estude muito bem o produto, conheça bem as necessidades do cliente para que ele não tenha a sensação de que ele está comprando algo que não vai ser útil para ele. Demonstre a importância da solução. Né? E aí sim, agora eu volto para a 6ª técnica. Peça um feedback honesto para o cliente. E esse feedback honesto eu peço no final. Por que no final? Quando o cliente fala, ok, eu vou fechar o negócio, eu decidi, então, como é que eu faço para contratar? Você passa todas as informações e, ao final, faça uma pergunta. Olha, para que eu possa até atender melhor os meus clientes, eu gostaria de ouvir um feedback. O que você achou do meu atendimento? Você gostou? Eu consegui esclarecer todas as suas dúvidas? Ficou algum detalhe que não ficou muito claro para você? Essas perguntas de feedback, eu pergunto no final, independente se o cliente fechou a venda ou não. Tá? Se o cliente fechou, ok. Após o fechamento, eu faço as perguntas de feedback. Se ele não fechou, no não definitivo que ele me der,
eu faço também as perguntas de feedback. Olha, muito obrigado por você ter fechado, ou muito obrigado por ter me atendido, mesmo não tendo fechado o seguro comigo. Mas para que eu possa melhorar todos os dias, eu gostaria de saber se eu conseguir esclarecer todas as suas dúvidas. Se ficou alguma questão que eu não consegui esclarecer. Não, com certeza. E o cliente normalmente ele diz que sim, né? Não, com certeza, você é muito bom profissional, entende muito do assunto, esclareceu todas as minhas dúvidas. Eu agradeço mesmo, você é um grande profissional, muito obrigado. E aí eu aproveito essa deixa para fazer mais uma pergunta, que vai ser uma alavanca para a próxima etapa. Ah, que bom que você gostou do meu trabalho, fico muito satisfeito, obrigado pelo feedback, é muito importante para que eu possa melhorar a cada dia a minha atuação na minha profissão. Agradeço o seu feedback e aproveito para perguntar. Se alguém perguntasse, o senhor recomendaria, a senhora recomendaria o meu trabalho para alguém? Certamente a pessoa vai dizer que sim. Eu nunca ouvi o contrário disso, tá? Sempre, todos os meus clientes foram sempre muito simpáticos. Pode até ser que eles não tenham sido tão honestos, mas pode ser que eles tenham sido mais simpáticos comigo. Claro, você é um grande vendedor, muito bom, você entende muito do assunto. Então, independente do feedback, eu já pergunto. Você recomendaria, se alguém perguntasse? E quase que 100%, gente, é 100%. Sim, claro que eu recomendaria. Perfeito. Eu estou vendo que o senhor trabalha, ou a senhora trabalha, num local que tem muitos profissionais como você. Então, o senhor recomendaria o meu trabalho para os seus colegas de trabalho? Ah, eu recomendaria, sim. Perfeito. Eu preciso de 5 nomes para começar aqui uma ação nesse sentido. E aí, gente, eu entro aqui na fase da consolidação da venda. Antes de começar a pedir as indicações, é muito importante que a gente saiba felicitar o cliente, parabenizar o cliente, dizer para ele que ele tomou uma grande decisão, uma boa decisão, para que ele se sinta realmente seguro da decisão que ele tomou. Então, eu aproveito esse intervalo entre o fechamento e o pedido de indicações para dizer, ok, então está tudo certo, o senhor já assinou a proposta digital, agora é só aguardar a emissão da pólice e, conforme a sua solicitação, o débito será realizado no dia 10. Vou acompanhar do nosso lado aqui esses próximos passos, mas não se esqueça que nos próximos meses, todo dia 10, será debitado da sua conta ou do seu cartão de crédito, ou o senhor receberá o boleto de cobrança. Está aqui o meu cartão, os meus contatos, e qualquer coisa que o senhor ou a senhora precisar, pode entrar em contato comigo. Eu estou disponível 24 horas por dia. Afinal de contas, essas coisas acontecem na nossa vida e elas não avisam o dia e o horário que vai acontecer. Então, está aqui o meu telefone, pode me ligar a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos finais de semana e feriados. Renato, mas você faz isso? E aí, se o cliente ligar mesmo? Não vai. É muito difícil o cliente ligar para você à noite, no final de semana. Mas, por via das dúvidas, eu me coloco assim à disposição, porque se ele ligar, eu tenho que estar pronto para atender. Afinal de contas, um sinistro pode acontecer a qualquer momento. Passar essas informações ajuda você a consolidar a venda. Transmite segurança para o cliente. E o cliente não fica com aquela sensação de que entrou numa conversa fiada de um vendedor. Ele se sente muito mais seguro. A venda é consolidada. E aí eu tenho campo para obter as recomendações qualificadas, como eu disse. Quando eu pedi lá o feedback no final do meu bate-papo com o cliente, eu aproveito esse feedback para solicitar essas recomendações qualificadas. E, normalmente, eu me inspiro das informações que eu obtive durante a entrevista com o cliente.
Afinal de contas, o cliente já disse para mim onde ele trabalha, qual a profissão, a empresa, qual o hobby dele, o que ele gosta de fazer com a família no final de semana. Eu já sei se a esposa dele ou o marido se trabalha, se não trabalha. Eu já tenho uma série de informações que podem me inspirar para obter mais indicações. Então, eu digo, né? Olha, puxa, eu vi que lá, eu usei essa técnica essa semana. Eu vi que lá onde você trabalha, você tem cerca de 35 pessoas no seu departamento. Eu preciso do seu... Como eu só trabalho por recomendação, porque o nosso trabalho exige muita confiança, uma confiança do cliente comigo e também uma confiança minha com relação ao cliente. Afinal de contas, eu sou parceiro da seguradora e eu quero levar bons clientes. Para sempre conquistar bons clientes, eu só trabalho por recomendação. Portanto, você pode recomendar o meu trabalho para os padrinhos do seu filho, da sua filha. Você pode recomendar o meu trabalho para os seus colegas, né, da sua empresa. Você pode me recomendar para a empresa, os seus colegas da igreja que você frequenta. Claro, sim, eu posso recomendar, ok. Você tem aí os telefones das pessoas? Eu vou pedir para que você avise essas pessoas que eu vou entrar em contato com elas, tudo bem? E eu vou, inclusive, usar o seu nome para falar com elas, porque é o que vai me abrir as portas, tudo bem? Ah, não, tudo bem, pode falar com a pessoa. Eu digo isso, parece meio óbvio, mas uma vez uma pessoa, quando cheguei nessa fase, eu pedi as indicações, a pessoa falou assim, eu tenho um monte de nome, ó, anota aí, tem uns 30 aqui, ó, pode ficar com o meu celular aí, ó, anota aí esses números que estão aí no meu WhatsApp. Eu fiquei feliz da vida e comecei a anotar. Aí, quando eu estava anotando o primeiro, o segundo, o terceiro nome, a pessoa falou assim, mas só uma observação. Não diz que fui eu que indiquei, tá? Fala que você pegou o telefone em qualquer lugar, mas não vai falar que fui eu que indiquei. Não, então, obrigado, não precisa. Então, o único valor que tem essas recomendações são a referência. Se eu não tiver a referência, a recomendação não tem valor. Eu preciso me apoiar na referência. Quando eu ligar para o cliente, eu preciso falar, oi, seu João, tudo bem? Estou ligando em nome do Marcelo, seu amigo, que trabalha com você. Oi, tudo bem? Eu estou ligando em nome do padrinho do seu filho. Eu estou ligando em nome da empresa tal, onde sua esposa trabalha. Eu estou ligando em nome da sua secretária, que passou o seu contato, enfim. Eu preciso usar a referência para não ter a barreira da desconfiança, para que exista a confiança e não a desconfiança. Né? É muito importante essa recomendação, que ela seja feita de forma realmente qualificada. Como que eu posso obter as informações assim, né? Eu até digo que é uma cooperação, né? A gente conta com a cooperação dos nossos clientes. E um cliente satisfeito é sempre uma grande oportunidade. Primeira coisa, eu anoto os nomes. Eu gosto de trabalhar assim. Não, porque o meu chefe, o Roberto, eu anoto lá Roberto. Porque a minha esposa, como é que chama a sua esposa? É a Fernanda. Ok, vou anotar aqui a Fernanda. Não, porque esses dias eu fui no meu dentista. Como que chama o seu dentista? Doutor Pedro. Ok, doutor Pedro. Já tem os nomes. Ao final, eu pego os nomes. Olha, me diz uma coisa, você falou do doutor Pedro, você pode me passar o contato dele e avisar que eu vou falar com ele, inclusive? Né? Eu primeiro tenho que obter os nomes. As demais informações eu vou colhendo. Legal, olha, então ele é dentista, né? Você tem mais ou menos a idade dele? Só para eu ter uma ideia. Perfeito, eu vou anotar aqui. Quanto mais informações eu obtiver antes, mais argumentos eu vou ter no momento da abordagem. Gente, olha só, né? A nossa aula de hoje foi bem curtinha, né? Espero que vocês estejam gostando aqui da nossa trilha.
Mas eu já quero aqui finalizar essa aula de número 7, fazendo um convite muito especial para vocês, para a nossa próxima aula, que será a aula de número 8, em que nós vamos falar sobre performance. E quando eu falo de performance, a gente está falando de alta performance, ou um alto desempenho, que é o que vocês estão buscando aqui, não é? Se vocês estão seguindo aqui, já estão na oitava, vão para a oitava aula, certamente vocês estão buscando um desempenho melhor para construir uma carteira recorrente de seguros de vida. Então, eu quero fazer aqui um convite muito especial para vocês. Vocês estão vendo que eu estou aqui no auditório. Olha que auditório maravilhoso aqui, né? Eu quero fazer um convite muito especial para a aula de número 8. A nossa aula de número 8, que vai ser a última dessa série, será realizada aqui no prédio da Escola de Negócios e Seguros, é onde eu estou agora, aqui é o auditório, eu estou no auditório da ENS. Mas a oitava aula também não vai ser aqui. Eu vou convidar vocês para estar conosco na aula 8, que é a última. Ela será ao vivo, de forma híbrida. Teremos 25 vagas presenciais na Sala do Futuro e mais vagas infinitas para você acompanhar de qualquer parte do planeta online. E vocês todos terão uma grande experiência de aprendizagem na primeira sala de aula do futuro de ensino híbrido da América Latina. Olha que chique, gente. É para encerrar realmente com chave de ouro a nossa próxima aula, então, em que nós vamos falar sobre a alta performance. Então, na próxima aula, vamos falar sobre quais são os índices de desempenho que o corretor tem que avaliar para alcançar um alto desempenho, uma alta produtividade. Vou trazer aqui algumas dessas variáveis e como podemos projetar uma receita recorrente de seguro de vida de forma muito mais previsível. E aí, gostaram? Olha, então, eu espero vocês na aula de número 8, na Sala do Futuro, no próximo dia 8 de maio, ok? Valeu, gente. Muito obrigado a todos aí pela participação até agora e espero vocês na última aula dessa série da formação da trilha de formação de especialistas em seguros de vida. Valeu? Obrigado a todos e espero vocês na próxima aula. Valeu, gente. Tchau, tchau.